era menino nos anos 60 e 70 se lembra. Quem era menino daí em diante se lembra. Quem era adulto durante todos esses anos também se lembra. Todo mundo se lembra. Ziraldo, mineirinho de Caratinga, o pai do Pererê e do menino maluquinho, é a grande estrela dessa edição especial do Casa das Palavras. Entregamos o programa todinho para ele. Mesmo assim, ele comentou depois que o tempo foi até curto e que se pudesse ele tinha conversado mais. A gente também queria, o dia inteiro se desse. Mas antes de entrar no mundo desse ídolo da criançada brasileira de todas as idades, vamos ouvir o que os nossos deputados têm a dizer sobre livros. Eu quero indicar O Centauro no Jardim, do Moacir Scliar, um autor extremamente especial, não apenas do Rio Grande do Sul, mas um autor universal. E O Centauro no Jardim é uma das obras mais bonitas que eu considero dele, porque ele trata de um rapaz, de um menino desde o nascimento. É narrado pelo próprio protagonista, o Guedali. E este menino, nascido de uma família de judeus russos, uma família de origem judaica, imigrantes no Brasil, no interior do Rio Grande do Sul, ele nasce um centauro, metade criança, metade menino, metade homem, metade cavalo. E ao nascer assim, a mãe cobra muito do pai e tem aquela situação também familiar de não aceitação, mas ele passa, por incrível que pareça, por todos os rituais importantes da comunidade judaica, da sua religiosidade, da sua vida em comunidade. Até o momento em que ele consegue, e ele passa a narrar essa história a partir do 38º ano de vida, ele está em São Paulo, num restaurante, e ele já não é mais um centauro, porque ele faz uma cirurgia no Marrocos, ele se apaixona, ele vive intensamente, vai para o exterior, tem profissão, e depois volta para o interior gaúcho. Então eu acho que essa é uma história bonita, porque é uma história de imigrantes, é uma história de religiosidade, de culturas e de diversidade, porque às vezes a gente é tão intolerante, e esse menino centauro nos mostra também caminhos de se sentir diferente, mas de buscar caminhos em que ele se sentisse parte da sua comunidade, valorizado no meio em que vivia. Estou lendo o livro Poder e Manipulação, uma obra importante de um brasileiro, Jacob Petri, que resgata 20 teses importantes do Maquiavel, contidas no livro O Príncipe. E essa sua reinterpretação, mesmo publicando o texto original, mas a sua análise e a sua reflexão sobre as teses, escritas de forma bastante acessível, bastante popular, permite aos cidadãos, mais ou menos letrados, o acesso a uma das teses mais importantes de ciência política. Muita gente interpreta equivocadamente o Maquiavel. Este livro nos permite entrar na profundeza da obra do Maquiavel e perceber que o que ele fazia era interpretar o mundo e contribuir para que os governos entendessem a consciência, o imaginário popular e agisse a partir disso. Então é uma contribuição importante para a contemporaneidade. Nosso entrevistado de hoje é o desenhista, cartunista e escritor Ziraldo. Vamos acompanhar a conversa que o repórter Paulo José Cunha teve com ele. O papo foi na Caixa Cultural, onde Ziraldo inaugurou uma exposição sobre os 55 anos do Pererê, a primeira revista brasileira de quadrinhos. Quando eu me preparava para essa entrevista com o Ziraldo, eu fui atrás da primeira edição do Pererê. Essa daqui na verdade é uma cópia, né? Uma reprodução da primeira edição. A primeira edição é de outubro de 1960. 60 é o ano da inauguração de Brasília. Ziraldo, na primeira edição do Pererê, já tem Brasília aqui, ó. As colunas do Palácio da Alvorada, depois o próprio Pererê já aparece aqui no parlatório, como se estivesse tomando posse. Parlatório do Niemeyer. Presidência da República, o parlatório do Niemeyer. E é curioso que já naquela época havia uma preocupação com um tema que é atualíssimo, a questão do racismo, que ele diz aqui no parlatório, olhando para o povo aqui embaixo, que beleza, seu, o pessoal aqui não tem nenhum preconceito de cor. Agora é que eu morei nesse negócio de ser superior. Isto aqui é como aquele jogo de pega-varetas. O preto é um só e vale mais que todas as outras cores.
Isso me emocionou quando eu li. Eu digo, gente, ele já estava lá na frente. Pois é, mas não é engraçado? Não pega a vareta, o preto é que é o mais importante. Ziraldo, você já trabalhava com personagens muito ligados, seja ao folclore, o próprio Pererê, né, que é uma lenda conhecidíssima, tinha a onça Galileu e assim por diante. De onde veio essa vontade, desde aquela época, de retratar o Brasil, esse Brasil mais profundo? Eu sempre fui patriota, né? Patriota, assim, quer dizer, porque a minha infância é a infância de Getúlio Vargas, né? Então, para uma criança, você não sabe se ele é ditador ou se ele não é. Então, a propaganda falava muito do orgulho de ser brasileiro, porque me ufano desse país. E aí, de vez em quando, eu via a Argentina com números melhores. Eu não entendia, ficava com ciúme danado, quer dizer. Mas o Brasil, para mim, era o maior país do mundo. Então, foi só no ginásio que eu conheci um professor sensacional, que dizia, ele tinha um jeito engraçado de falar assim, meu filho, presta atenção nas coisas, senhor. O Brasil é uma porcaria. Isso aqui é um balneário, senhor. Aí eu comecei a ver por que o professor Armando achava esse país uma porcaria, sabe? E aí entrei na realidade. Quando foi, já tinha passado a adolescência, acho que eu era recém-casado, me surgiu a oportunidade de fazer a revista Pererê, a primeira revista de quadrinho brasileira, colorida, de um herói só. Quer dizer, uma edição do Cruzeiro, né? A revista Cruzeiro era uma grande revista que era editora também. Que ela tinha mais influência no Brasil do que a TV Globo tem hoje proporcionalmente. 2 dias depois de ser impresso, ele estava em todos os estados do país. Era uma coisa extraordinária. E eles tinham uma editora que editava Luluzinha e Bolinha, as revistas. Muito antes de São Paulo ter Mickey, Tipatinhas e tudo. Aliás, que elas estão aqui na contracapa da primeira edição, tem uma propaganda de Pimentinha, Luluzinha e Bolinha. Então é o seguinte, essas revistas vendiam mais de 100 mil exemplares. E o nosso editor, meu patrão lá, achava que o Brasil ia acabar socialista. Ele dizia, aprenda o chinês, aprenda o russo, porque no final desse século o mundo será socialista. Ele era capitalista, mas achava... Então ele resolveu fazer 3 revistas brasileiras, porque ele achava que a primeira coisa que ia acontecer na República Sindicalista era nacionalizar a história do quadrinho. E o Cruzeiro tinha vários cartunistas. Então, tinha o Milor, tinha o Ape, tinha o Périx, que fazia o Amigo da Onça. Fazia o Amigo da Onça. Nunca houve personagem de cartoon mais famoso e mais nacional do que o Amigo da Onça. Não havia uma barbearia que não tivesse um quadro com... Todo mundo esperava ansiosamente a piada do Amigo da Onça, que era um canalha, que distraía todo mundo. Não à toa ele era amigo da Onça. Como ele era o personagem, todo mundo gostava dele, era simpático. Ele sempre estava fazendo uma sacanagem com alguém, sempre. Por exemplo, uma piada que o Amigo da Onça fez foi dar de presente para o Pererê, no aniversário dele, um patinete. É um canalha danado. Mas, então, eu desenhava o Pererê no Cruzeiro, piadinhas do Pererê. E o Manuel Lopes da Cruz, que era o Manuel Lopes de Oliveira, que era o diretor do Cruzeiro, é que teve a ideia. Você pode fazer uma história em quadrinho muito boa. O Pererê dá um bom personagem. Voltar um pouquinho para trás. Pouquinho não, vamos voltar um bocado lá para trás. Você começou a desenhar muito cedo, né? Eu estava lendo aqui na contracapa do Pererê que você tinha 3 anos, já estava desenhando? Já estava. Com 5 anos, meu pai publicou um desenho meu no Jornal de Minas, Folha de Minas. Mandou um desenho meu, eles publicaram. Era um tatu. Eu aprendi, minha mãe me ensinou a desenhar um tatu, eu vivia desenhando tatu para tudo quanto era lado, entendeu? Aí papai botou o tatu, tinha um vasinho de flor, uma coisa assim, papai mandou para a Folha de Minas. Até pouco tempo, não. Durante muitos anos ficou na minha carteira. Depois, um dia sumiu, deve ter subido aí. Ziraldo, você, quer dizer, fez o Pererê, foram várias edições, um sucesso louco.
Eu me lembro que meu pai comprava para ele. Ele achava que dizia que era para mim. Na verdade, ele comprava para ele. Ele lia antes, depois que me dava. Mas todo mundo adorava o Pererê. Chegou a vender 120 mil exemplares. 120 mil. 120 mil. Vendia igual o Luluzinho Bolinha, igualzinho. Porque o Pererê encantou muita gente de uma geração que hoje está com 50 e poucos anos e tudo mais, porque você levava um susto de ver uma revista brasileira feita nos padrões americanos, entendeu? Com bem desenhada, com história enredada, entendeu? E a gente vê que a linguagem já era muito moderna para a época. Eu aprendi a conduzir essas histórias assim com a Luluzinha Bolinha, porque as histórias deles eram muito bem enredadas, tinha um roteiro mesmo. Não era uma coisa habitual no Brasil. Então, as histórias do Pererê dá para filmar todas. Bom, nós estamos gravando essa entrevista na exposição, por sinal, uma exposição belíssima de homenagem ao Pererê aqui na Caixa Cultural. Aqui está toda a história do Pererê. Em Brasília. Muitas reedições da história, o volume da história, porque o Pererê ficou com uma obra fechada nela. Quer dizer, entendeu? Assim como você tem reedições, o Pererê também não é uma história jogada ao vento, quer dizer, ela marcou uma época da cultura brasileira que foi a época do Jango, quer dizer, no Brasil a gente ia nacionalizar tudo, tinha a reforma agrária, a reforma urbana, entendeu? A gente estava cheio de esperança do Brasil. E aí o sonho acabou, entendeu? Mas aí acontece... Por coincidência, sim, o Pererê acabou no abril de 64. Caramba! Mas por conta... Era muito nacionalista. Mas eu me lembro, tem uma das aventuras aqui que ele já fala de reforma agrária abertamente. A gente esculhambava o Papai Noel, entendeu? A gente esculhambava o Tarzan, todo mito americano, mas a gente queria, sem ser didático, substituir por um universo brasileiro. Tanto que não tem nenhum personagem cachorro, como todos os Estados Unidos têm, toda a história tem, e só tem exatamente os heróis da lenda brasileira, o macaco, o coelho, o tatu, o jabuti, e a onça, Galileu. Que é o principal personagem, que é o Galileu. Ziraldo, o Ziraldo chargista marcou muito aquele período da ditadura, você trabalhou no Jornal do Brasil, e era uma expectativa muito grande ver a tua charge. Essa é outra. Não era? Você tinha esse retorno? Eu tenho mais de 20 charges transcritas no Diário do Congresso. Tem uma que saiu no Diário Oficial. Foi quando o Geisel tomou posse, e essa gente que está voltando aí, saudou, chamando o Geisel de estadista. Agora sim, um estadista no poder. Os mesmos caras que agora estão mandando aí. Essa gente não muda nunca. Aí é o seguinte, eu fiz o Geisel passando assim, na rua assim, e a moça rodando bolsinha, né? Assim, toda feliz, dizendo, ele riu para mim, entendeu? E aí, dois malucos lá na gráfica do Congresso botaram no Diário Oficial, cara. No Diário Oficial. Evidentemente, coitadinhos, eles entraram pelo cano, foram despedidos, processo em cima deles. Mas o melhor de tudo é bem para poder provar como é fácil pegar um fato, qualquer problema que você tiver, os juristas brasileiros arrumam um jeito de arranjar uma solução jurídica. Tudo se resolve com solução jurídica. Você vê o seguinte, o Médici precisava que um desses tribunais aí votasse a favor de uma decisão dele. Então, eu não lembro mais, era constituído de 6 membros. Ele não conseguia convencer 4. Estava em desvantagem. Exatamente. Ele aí pegou, mudou o número. A quantidade e botou os 2 caras lá e ganhou. Quer dizer, solução jurídica. Então, a solução jurídica desse fato foi simples. O Congresso Reunidos considerou a edição desse dia inexistente. Pronto. Você marca o dia, a não edição tem. Desse dia foi o dia do Diário Oficial com a tua charge. Esse dia não existiu no Brasil. Não tem esse Diário Oficial nesse dia. Pronto. É fácil.
Você não precisa de ser verdadeiro, basta dizer, não tem. Vamos falar um pouco de Pasquim. Uhum. Foi uma das experiências talvez mais radicais, digamos assim, dentro da imprensa brasileira, que até hoje todo mundo volta ao Pasquim para estudar um pouco da história do Brasil a partir do bom humor de vocês. A coisa mais divertida, assim, mais interessante do Pasquim, que é esquecida, é que o Pasquim mudou completamente. Era um semanário feito no Rio, em Ipanema, mudou a linguagem da imprensa brasileira. Você não citava um jornal da cidade, era um hebdomadário desta cidade. A linguagem ficou mais solta também. Cheio de clichês do jornalismo antigo. As entrevistas eram todas editadas, entendeu? Então, não tinha nem graça ler entrevista. Mas o Pasquim fez essa revolução transcrevendo até aí quando tinha palavrão, não podia botar os palavrões, botava, era cheio de asteriscos. Cheio de asteriscos, não é? Mas publicava. Mas botava tudo. E a única entrevista comentada, do jeito ria, risos. Até hoje se usa. Isso é do Pasquim, isso começou no Pasquim. Antes não tinha nada disso? Não tinha, mas que isso? A imprensa brasileira era muito formal, muito formal. Ela começa a se libertar com a influência do Pasquim, entendeu? Logo aparece um jornal, Diário da Tarde de São Paulo, acho que era Diário da Tarde. Jornal da Tarde, JT. Não Já era o Jornal da JT? Tarde, que era o Murilo Felisberto, um mineiro que editava. Sim. E parecia um Pasquim rico. Pasquim rico. Todo diário. Aí consolidou o estilo que o Pasquim inaugurou. O jornal, hoje parece, que coragem que vocês tinham, né? Não tinha coragem para nenhuma, não tinha outra alternativa, entendeu? Quer dizer, então, a gente fazia o Pasquim com essa certeza de que a gente não podia entregar os pontos, entendeu? Não podia entregar os pontos. Então, virou o Jornal da Resistência. E hoje eu descobri uma coisa, depois de ler no Hélio Gaspari, é que a política do Golbery diz, não estica muito a corda. Deixa esses caras, o povo respirar um pouquinho. Entendeu? Por que não prenderam a gente? Não prenderam a gente, não tiraram o jornal de circulação. Prenderam. Não, teve aquela prisão lá naquela porque aí o seguinte, não era conveniente. Não era a regime ditadura naquele que pedia. Quem pedia é quem queria servir a ditadura. Era coronel, entendeu? Tanto nós ficamos presos com um sujeito preso porque estava namorando a mulher do coronel. Estava preso com a gente. Aliás, foi muito engraçado na época dessa prisão do Pasquim, que eu ria muito, porque todas as edições que continuaram saindo com os amigos participantes, Chico Buarque, Caetano Veloso, todo mundo escrevendo para manter o jornal, porque vocês estavam presos, aí diziam, era uma gripe que tinha acometido, todo mundo estava gripado e tal. Não tinha nada de gripe, estava todo mundo em cana. Mas é muito engraçado esse negócio de ajeitar as coisas. O Brasil ajeita tudo, cara. O país da conchambrância. Ajeita tudo. Nunca houve derramamento de sangue numa reforma feita no Brasil. Ela sempre foi equatorial. Sempre, vamos dar um jeitinho. Sempre. Pois tem uma história fantástica que o Magalhães Pinto estava segurando a barra lá em Minas. Um dos líderes civis da Revolução de 64. Contava com ele, tanto que... Do golpe, aliás. Ele era contra o negócio do golpe. Aí chegaram aquele Vaca Fardada, o mineiro lá, o general, que era mineiro também, chegou pro Magalhães e disse, olha, vamos virar essa mesa. Olímpio Mourão Filho. Hein? Olímpio Mourão Filho. Vamos virar essa mesa. Vaca Fardada. Ele dizia que ele era ele que se chamou. Vamos virar essa mesa. Aí o Magalhães Pinto disse, tá certo, não vamos deixar esse pessoal querer derrubar o Jango, baixamos para protegê-lo, vamos armar um esquema. Ele falou, não, Brando, nós vamos derrubar o Jango. Mas também tá bom, vamos nessa. Essa história é verdadeira. Assim eu estou contando agora porque não tem que provar. Quem me contou era uma pessoa muito próxima dele. Entendeu? Ziraldo, um dos traços que chama mais atenção na tua personalidade é que você parece que se manteve sempre menino. É o menino, eu sou o velhinho maluquinho. O velhinho maluquinho. É claro que a gente tem que falar do menino maluquinho, do Ziraldo, que é outro sucesso, mais recente, mas um sucesso enorme.
Como é que é esse segredo de manter essa vitalidade, vamos dizer assim, vamos chamar de infantil, não vou chamar nem de juvenil, mas de infantil? Essa coisa de ver o mundo sempre com um olho infantil. Você acha que eu vejo muito com o olho infantil? Eu acho. É só olhar aqui a exposição. Não, mas isso eu era menino quando eu era menino que eu fazia. Eu não sei, eu acho que uma pessoa muito parecida comigo, por temperamento, era a minha mãe. A minha mãe era uma figura extraordinária, assim. Opa, eu estou me chamando de extraordinário. Não, eu não sou extraordinário, minha mãe é que era extraordinária. Vamos contar. Uma pessoa parecida comigo, ela era extraordinária. Agora eu vou frisar aqui, agora você não escapa dessa. Mas o negócio é o seguinte, a minha mãe era uma pessoa... Ela não chegou a terminar o primário. Ela era costureira, uma exímia costureira. Eu passei a minha infância inteira dormindo com o barulho da máquina da minha mãe. Tic, 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 tic. Depois que ela morreu, eu de noite acordava, eu ouvia tic, 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 a máquina tocando. Ela fazia enxoval, rapaz, ela fazia um enxoval inteirinho, tudo. O vestido de noiva, o enxoval da noiva, era danado. E era muito alegre, muito acordadeira de casa. E quando ela fez 70 anos, a gente estava dançando na festa dela, ela dançando, animando as pessoas. Aí passou a menina e falou assim, aí, dona Zizinha, lembrando do seu tempo, né? Ela rodou e disse assim, o que é isso, minha filha? Meu tempo é o tempo todo. Olha que maravilha. Essa frase é da minha mãe, meu sem tempo é pensar. O tempo todo. O que é isso, minha filha? Meu tempo é o tempo todo. Sensacional. Ela é danada. Então, eu acho que meu tempo é o tempo todo. Agora eu estou começando a duvidar, porque você já começa a pifar, né? Eu vou sair correndo para poder pular uma vala, no meio do pulo, eu vou dizer, putz, eu não tenho idade para isso, vou cair. Até eu descobri que eu não tenho idade para isso. A gente começou falando ali da questão da leitura, com todos esses apelos que hoje a molecada tem, claro, de internet, de celular que faz tudo, o que é que você recomendaria para os pais que estão nos assistindo, além, claro, da molecada que liga na TV Câmara? Porque quando você aparecer na TV Câmara, a molecada vai atrás de ti, não tem dúvida. Que recado você daria para o pessoal continuar gostando de ler? Eu só penso nisso, é uma das minhas obsessões. A solução para o Brasil é a seguinte, a partir de hoje, não cresce mais nenhuma criança analfabeta no Brasil. Não cresce mais. Faz o Mobral da criança, porque o Mobral não deu certo, porque não adianta alfabetizar adulto. Ele vai aprender a ler o ônibus, vai aprender a ler placa de rua e vai aprender a assinar o nome. Não tem jeito de você fazer com que um adulto, que é analfabeto, adulto mesmo... Aliás, é considerado alfabetizado no Brasil, inclusive para tirar de eleitor, quem sabe assinar o nome. Então, então, a leitura, para poder melhorar o ser humano, tem que ser introjetada na alma da criança. Não adianta. Não, tem uma mulher lá no Ceará, que com 60 anos, que aprendeu a ler e agora faz poesia. Quantos habitantes tem no Brasil? 220 milhões? Tem uma mulher que faz isso. É bem dotada, entendeu? A pessoa que gosta de ler, nasce gostando de ler. Igual nasce para futebol, nasce para pintar. Tem criança que bota um livro debaixo do braço e vai para o recreio com o livro. Agora, quem não tem vocação para ler, a escola pode ensinar a gostar de ler. E não tem que ensinar mais nada, não tem que ensinar gramática. Como é que uma criança de 10 anos pode conceber um objeto que ela não pode pegar? Então, o que adianta saber o que é objeto direto, o que é saber objeto indireto? Essa gramática, depois você aprende como quem aprende a operar fimose na faculdade de medicina. Não precisa de gramática, precisa aprender a escrever, cara. Aprender gramática não te ensina a escrever, entendeu? Não te ensina a escrever. Eu achava que o sujeito da oração era um canalha que rezava. O sujeito da oração. O sujeito é um canalha. Da oração é quem reza. Como é que eu vou aprender? O que me interessava saber o sujeito da oração? Você já viu
Você já ouviu alguma criança falar, eu amo de você, eu gosto de você? Ela fala, eu amo você, eu gosto de você. Precisa ensinar que um objeto... Isso é automático. Gostar é objeto direto, pede objeto direto, amar não pede objeto direto. Para quê? Fazer o quê com essa informação? Vai ensinar o seu aluno a ler, escrever e gostar de ler. Abre a cabeça da criança, cara. Vai ensinar a criança a gostar de ler. Vai levar a criança para o cinema, vai ver filme, discutir o filme. Vai para a exposição, vê a exposição, discute a exposição. Não dá palpite, vê o que ele falou. Trata ele como um ser capaz de ter gosto. Para encerrar, manda um recado para os meninos do Brasil. É isso aí. Estudar é muito importante, mas ler é mais importante que estudar. Eu só ando pelo Brasil para poder falar isso. Ziraldo, muito obrigado pela tua participação aqui no nosso Casa das Palavras. Pena que tudo que é bom, até mesmo uma historinha do Ziraldo, tem um fim. E o nosso programa também. Mas antes de encerrar, nós queremos agradecer aos amigos escritores que nos enviaram seus livros para a gente divulgar, como o Guga Caldas. O livro Mexerins tenta desvendar um enorme mistério. Para onde vão todos os guarda-chuvas desaparecidos? A gente separou também o livro Cadê o Juízo do Menino, obra de estreia de Tino Freitas, que hoje tem mais de 10 livros publicados. Esse livro conta a história dessa criança distraída, mas muito curiosa e criativa. E sempre vale a pena lembrar da obra da Eva Furnari, que com Assim Assado faz um poeminha muito divertido que atrai principalmente as crianças pequenas. Como sempre, a gente separou uma notícia bonita sobre o mundo da escrita e dessa vez uma boa notícia que vem de São José do Rio Preto. A história de Cassiane, uma estudante de 11 anos que criou uma biblioteca que já tem 5.000 títulos e está escrevendo um livro. A matéria Apaixonada por Livros foi publicada na Folha de São Paulo do dia 14 de setembro de 2016. A gente vai ler um trechinho do depoimento que a estudante deu ao jornal. Assim como nos livros, quero que minha história vá além. Agora, em outubro, estou prestes a realizar mais sonhos, lançar meu primeiro livro e criar uma biblioteca itinerante. Minha vontade é que crianças de outros bairros carentes também tenham a oportunidade de viajar pelo mundo da leitura. A gente chega ao final dessa edição. Escreva, comente, dê sugestões. É só usar nosso e-mail, casadaspalavras@câmara.leg.br ou ligar de graça para 0800 619 619. Nós deixamos você com uma frase do primeiro grande escritor brasileiro para o público infantil, Monteiro Lobato. A mim me salvaram as crianças. De tanto escrever para elas, simplifiquei-me. Obrigada pela audiência, boas leituras, um abraço e até a próxima!